Bom dia. Vamos começando divulgando esse momento para que a gente possa ser um agente transformador da realidade de outras pessoas. Vamos entrando, esperar o pessoal um pouquinho chegar. Papel e caneta na mão. Deixa eu ir compartilhando. Bom dia, vamos chegando, gente, que hoje a live a gente vai trazer um assunto muito importante. Então, já vem entender como você vai fazer com que a sua empresa ela não seja uma prisão. Que de fato você consiga fazer com que ela seja escalável e tenha liberdade. Já vão compartilhando essa live para o maior número de pessoas. Quem me acompanha sabe que o movimento das lives é um movimento que de fato eu aprofundo no conteúdo. Que eu tenho um propósito e um compromisso que de fato estruturas empresariais elas sejam difundidas para que a maior número de pessoas consigam crescer na sua empresa. Então não é uma live voltado para vender alguma coisa, não é uma live superficial, é uma live que de fato a gente traz o conteúdo no detalhinho. Vamos começar a fazer lives com parceiras para que essas pessoas elas também tragam o compartilhamento do seu conteúdo. Só que eu quero primeiro trabalhar com vocês todos os pilares. Então, a gente começou trabalhando o pilar dos processos, como construir esses processos. Depois, como validar esses processos e replicar esses processos. Quais são os aspectos que a gente precisa para poder ir alinhando esses processos? O que é uma visão estratégica? Como é que eu monto, de fato, uma estrutura estratégica? A partir disso, o que eu não posso negligenciar? Então, a gente vem construindo conteúdos e nessa construção de conteúdos, a gente está trabalhando os pilares empresariais. Então, já vai divulgando. A gente acabou de iniciar a live para que você não pegue um conteúdo que de fato vai agregar na empresa das pessoas e fique só para você, né? Então, a gente tem o nosso grupo. Esse grupo é o grupo que a gente chama de grupo da live, que a gente sabe que todo sábado a gente está aqui trabalhando os pilares empresariais, pontos que vocês colocam na caixinha, inquietações que vocês mandam no direct, né? Então, eu coloco todo esse know-how de 20 anos trabalhando em reestruturação empresarial e modelo de negócio aqui para que a gente, de maneira assertiva, possa trabalhar. Então, para não perder muito tempo, 5 minutos, a live foi agendada às 10, honrar quem está aqui. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Eu sei que você, quando você criou a sua empresa, quando você criou o seu negócio, ou quando você herdou o seu negócio, o que você mais pensava é que isso seria um trampolim financeiro, uma oportunidade de você galgar outros projetos, uma oportunidade de você cada vez mais expandir, crescer, né? Isso é o que normalmente todo mundo, quando cria
a maioria das pessoas, todo mundo é muita gente, como diria minha mãe, elas pensam em crescer, ter liberdade, trabalhar para seus filhos, construir todo um império, enfim. É isso que a gente tem na cabeça quando a gente constrói um negócio. Só que no meio desse processo, oi Beto, seja bem-vinda. No meio desse processo, a gente começa a ter uma sobrecarga de trabalho. Porque a maioria das pessoas que, de alguma forma, estão aqui, né, que a gente sabe, quem me segue sabe que as meninas, não é um robô, tá, gente? As meninas acionam vocês, perguntam sobre o negócio de vocês, como é que estão os negócios, porque eu quero, isso foi um compromisso quando eu entrei no online, né? Como eu falei, eu tenho 20 anos trabalhando como gestora, estruturadora de processo, enfim. Quando eu entrei no online, eu falei, gente, eu quero entrar no online para, de fato, impactar com aquilo que foi graça de Deus na minha vida e o conteúdo que eu adquiri com as pessoas. Então, eu não quero nada robotizado dentro do Instagram e das minhas outras redes. Eu quero que as pessoas entendam que nós nos importamos com o seu negócio. Então, isso é algo que eu tenho muito cuidado para aquele fato das meninas. Quem está chegando, veja se tem alinhamento. Elas perguntem sobre o negócio de vocês, sobre como pode impactar a vida de vocês, as dificuldades que vocês estão tendo, porque existem conteúdos, muito conteúdo já fabricado que pode gratuitamente ajudar vocês. E aí todas essas lives, elas são pautadas em pilares, dos quais vocês trazem também. Então, vocês falam muito sobre a questão de estar se sentindo sobrecarregado, de não estar conseguindo treinar as pessoas, que sentem que só vocês é que vestem a camisa da empresa, que só vocês é que fazem a coisa acontecer. Aí, eu vou trazer um passo um pouquinho antes, tá? Para que a gente reflita nessa live e a gente tenha direcionamento assertivo do que fazer. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer no início dessa live é: se hoje o seu negócio, dentro do seu negócio, você sair de cena, sumir, o teu negócio hoje consegue funcionar? Me conta. Se hoje você sumir no mapa, desaparecer, o teu negócio continua existindo, ele continua crescendo, o que acontece? Ele fecha, Beto. Então vamos trabalhar isso hoje, hein? Vamos trabalhar, papel e caneta na mão, porque vocês sabem que toda live eu trago o conceito para que a gente entenda, reflita dentro do nosso negócio. Mas a gente tem um direcionamento. Eu não trago uma live vazia, só jogo o problema no teu colo e saio correndo. Se vocês estão comigo aqui todos sabem, vocês sabem que eu trago a dificuldade, faço a gente refletir e aí eu trago o direcionamento, tá? Então, beleza. Se hoje você sair do seu negócio, o negócio para. Isso é um sinal vermelho, tá? Mas assim, vermelho no grau que pulsa, assim, ó. Por quê? Você adoece, você precisa tirar férias. Inicialmente, a gente faz isso, porque a gente tem que criar os nossos processos, validar os nossos produtos, validar a nossa equipe, inicialmente. Mas tudo que é inicial, ele tem que ter um prazo, tá? E o que eu percebi? Eu percebi que com o tempo a gente vai cada vez mais criando processos, cada vez mais criando novos produtos e a prisão, ela vai sufocando a gente. O que tem de gente que me procura dizendo que tá estressado, se sentindo sobrecarregado, cansado, exausto. E muito disso se dá primeiro por uma mentalidade. O Flávio Augusto, que é meu sócio, com a graça de Deus,
ele diz, acho que todo mundo aqui conhece o Flávio Augusto. Ele diz que a gente tem que entender que a gente não pode se apegar ao nosso negócio. Nossa, gente, isso quando eu ouvi a primeira vez, foi um tiro no meu estômago. Por quê? Porque existem negócios que estão comigo desde sempre. Existem negócios que eu criei do zero, que eu passei por todas as dores desse negócio. Então, como não ter amor nesse negócio? Como não ter apego a esse negócio? Só que depois eu entendi. Amor você tem que ter por tudo que você faz, mas apego não. E um dos motivos de muitas vezes a gente ser prisioneiro do nosso negócio é pelo apego que a gente tem nele. E eu vou explicar. A gente desenvolveu a síndrome, não sei se vocês já viram isso foi um artigo muito divulgado, a síndrome do empreendedor super-herói. Como assim, Nath? Você desenvolveu a síndrome de que você tem que fazer tudo, porque só você faz as coisas bem feitas e tudo que você faz é perfeito. Então, você salva a empresa. Óbvio que assim, gente, sinceramente, a gente sabe que nós, donos, gestores, quando pega fogo, é a gente que salva mesmo. Mas você tem que desenvolver uma postura de ensino constante. Mesmo que você saiba fazer, você gera uma reflexão. Você faz que a pessoa faça 15 vezes. Você acompanha o fazer dessa pessoa. Mas você deixa que ela faça. Senão o outro nunca vai aprender. E essa questão do outro nunca ir aprender, muitas vezes passa da sua vaidade de acreditar que o outro nunca será tão bom quanto você. Eu sei que perde a paciência, eu perco toda hora. Mas se toda vez que chega algo para você, você pega e diz, deixa eu que faço, você não dá a possibilidade do outro testar 200 vezes. Porque vocês precisam entender que a partir do momento que um caminho não dá certo, ele aprende que aquele caminho não dá certo. Então, já é um caminho já é eliminado dentro de um processo como um todo da empresa. Tudo na empresa é aprendizado e você, como gestor, precisa ter essa visão. Então, a primeira coisa que faz você ser prisioneiro dentro da tua empresa é a tua mentalidade, chamada de síndrome do empreendedor super-herói. É exatamente isso. Que você acredita que o negócio só funciona porque você está lá. Quando você tira férias, 2 dias, 3 dias, enfim, o negócio baixa a produtividade mais de 30%. Por quê? Porque você conquistou uma estrutura onde você é o super-herói desse projeto. Então, primeiro pilar que faz com que você esteja aprisionado dentro do seu negócio, para todo mundo que respondeu a minha pergunta de que se hoje o seu negócio você tirar uma semana do seu negócio você que está nesse movimento, você que sabe que essa movimentação está prejudicando o seu negócio, o primeiro pilar que faz com que isso dê errado é porque você desenvolveu a síndrome do empreendedor super-herói. Tá? Segunda questão é que se precisa 100% de você, é porque não existe processo. E aí vocês sabem que eu falo muito sobre processo, porque não existe. Todo mundo sabe que... Perdão, gente, deixa eu me organizar. Não existe empresas escaláveis, empresas com múltiplas fontes de renda. Você sabe que eu sou especialista em múltiplas fontes de renda. Né? Eu consigo estruturar desde pipoqueiro a multinacional para que tenham múltiplas fontes de renda.
Não tem como fazer isso se você não tem processo. Nath, mas eu não sei montar processo. Tem live aqui gravado no canal. Também tem uma aula, acho que de 20 minutos, que eu ensino assim, no detalhe, como você criar processo. Porque não é só criar. Você precisa criar, ver os gargalos, ajustar o gargalo, replicar esse processo. E a cada, no mínimo, 45 dias, olhar para ele, para ajustar. Porque processo é algo vivo. Então, sim, se você não tem processo, provavelmente não, com certeza, você é escravo do seu negócio. Tá? Porque é aquela coisa que você depende de um colaborador. Ele é o melhor vendedor que eu tenho. Posso não colocar ele para fora. Essa daí é a melhor secretária porque ela resolve tudo, conhece todos os meus fornecedores, pelo amor de Deus, eu tenho que aguentar. Ou seja, você se torna escravo do seu negócio. Tá? E eu tô aqui hoje para libertar você disso. Então, primeiro, sua mentalidade. Segundo, entenda que se você é escravo do seu negócio, você não tem processo, tá? E terceiro, você está na zona de conforto da centralização. Nath, o que é eu, zona de conforto? Impossível, Nath. Todo mundo tá com um cafezinho aí? É bom, né, estudar com cafezinho? É na zona de conforto da centralização. Quase, desde que eu faço. Ou seja, você não tem a paciência, você não tem o esmero, você não tem o cuidado. Oi, Pedro. Você não tem o cuidado do ensinar. Porque ensinar eu adoro ensinar, mas ensinar não é simplesmente informar. As pessoas confundem informação com ensino. Informação com treinamento. A informação eu digo como é para fazer. O ensino, o treinamento eu digo como é para fazer e acompanho. E aí a pessoa vai fazer errado? Vai, aí você ajusta. A pessoa vai fazer de novo? Vai, e você ajusta. Isso é o papel de um gestor, de um dono de empresa. Então, esse papel não é... Às vezes eu posso ser dona de uma empresa e não ser gestora e não ser líder. E tá tudo bem. Porque eu não tenho perfil, eu não tenho skill comportamental para isso. Eu não tenho validação para isso. Tá tudo bem. Mas você precisa entender que a partir do momento que você quer se tornar o seu negócio livre, um negócio que de fato escale, um negócio que de fato tenha múltiplas fontes de renda, você vai ter que aprender a treinar, a delegar. Oi, Daiane. Você vai ter que aprender, senão você vai ser escravo do seu negócio. E esses 3 gargalos vão acabar com a tua empresa. A tua mentalidade, a tua falta de processo e a tua centralização na zona de conforto. Quem quiser aprofundar, entra no grupo, tá? Porque eu mando os artigos que validam, tá? Isso que eu tô dizendo. Então, beleza, criei um negócio para prosperar, para ser independente, para ser livre, para ter mais grana. Só que eu tô me sentindo sufocada, eu tô me sentindo sobrecarregada, eu tô me sentindo exausta, eu não tô conseguindo treinar minha equipe. Se eu tiver, né, obviamente. As coisas não estão saindo do jeito que eu quero. Pode ter certeza que você tem algum desses 3 aspectos, ou os 3. Você tem uma mentalidade de empreender como super-herói, achando que ninguém faz como você, que você tem que abrir a padaria, fazer o pão, vender para o cliente, trazer o troco, ver o fornecedor. Aí, querido, não tem como. Entendeu? Aí você acha que só você é que pode fazer isso. Segundo, você não tem processo, porque quem não tem processo está amarrado ao processo. O Conrado, ele diz que quem não tem processo é o processo.
Se você é o processo, se você adoece, a sua empresa para. Se você é o processo, se você tira férias, a empresa para. Então, eu sou a chata do processo. E terceiro, você está, sim, na zona de conforto da centralização. Você não tem humildade para ensinar. Você não... Eu sei que não é uma tarefa... Todo dia nós temos que estar feliz e contente, porque às vezes... Eu sei, gente. Eu faço isso todos os dias. No Brasil todo. Oi, querida. Todos os dias. Então, eu sei que não é fácil. Ah, Nath, dá muito trabalho. Não, meus amores, é o trabalho. Se você quer ter uma empresa escalável, se você quer ter uma empresa produtiva, se você quer tirar férias e estar tranquilo porque você tem processos KPIs ou KRs, que eu vou explicar tudo isso, meu amor, dá trabalho. Afinal, o dono e o gestor é o maior defensor da cultura da empresa. Se você é uma pessoa negligente, se você é uma pessoa fraca, se você é uma pessoa... Inevitavelmente todos vão ser. Quem trabalha comigo tem casca grossa. Porque os fracos automaticamente saem. Porque eu sou aquela pessoa que o que tem que ser feito eu vou lá e faço. Eu não tenho mimimi. Eu não tenho choro nem vela. Então, as pessoas que trabalham comigo, elas são reprodutoras da minha cultura de altíssima performance. Ah, mas elas chegam, Nath, e altíssima... Não, elas chegam com os seus vícios, elas chegam com as suas limitações, mas elas precisam ter os skills necessários para que eu desenvolva. Entendeu? E esse processo de desenvolver é chato? É chato. Eu não vim aqui para alisar. É chato. Por quê? Você vai falar de uma forma, ela pode entender de outra. Como é que você sabe que a pessoa entendeu? Pergunta. Quando ela for fazer, acompanha. Porque se você acompanha, você vai afinando. Você vai dizer, olha, tá muito bom no todo, mas olha, essa lâmina aqui, ou esse movimento aqui, tá equivocado. Não tá alinhado com a proposta, não tá alinhado com fazer. Gente, aqui tá um frio imenso. Mas eu tô esquentando, porque quando eu começo a ensinar, gente, ai, eu amo o que eu faço. Você ama o que você faz, de verdade, assim? Ai, eu amo auxiliar pessoas. Então, é aquela coisa, você precisa entender que é o seu trabalho, se é esse o seu objetivo. Por isso, aquela aula lá de planejamento e visão estratégica, você precisa ter uma visão para saber se os seus comportamentos estão alinhados aonde você quer chegar. E quem vai dar esse alinhamento são os seus processos. Então, para com essa síndrome alienante de achar que só você é a última bolacha do pacote. Eu escutei isso no culto. É a última bolacha do pacote. E começa a aprender que você é o maior detentor da cultura. Mas se você não ensinar o dom que Deus te deu, não ensinar os processos da tua empresa para outras pessoas, a tua empresa vai morrer em você. Entendeu? Acho que eu não me fiz entender. Fazer igual o pastor. Eu ouvi um amém. Tô brincando. Entendeu? Então vamos lá de novo. Tudo que eu tô falando aqui, gente, há 6 sábados, são pilares de coisas que você, se você tá acompanhando, você tá anotando, você tá seguindo, me deem feedbacks, tá? A sua empresa só vai prosperar. Mas se você negligenciar, você vai ter muito esforço e pouco resultado. Então se liga nessas 3 coisas que vão boicotar ou que vão aprisionar você na sua empresa. A sua mentalidade de super-herói. Tem gente que acha lindo, né? Dizer, eu trabalho 12 horas, 18 horas, 300 horas há 200 anos. Eu, Nathalie, trabalho 16 horas. Mas tem um tempo, um prazo. Eu tô com uma nova operação em Alphaville, onde eu tô estruturando 100% da operação. Você precisa ter um prazo. Agora, se isso perdurar para sempre, tem
algo errado. Então, é como o Joel J. ele fala, vai ter momentos que você vai ter que colocar muita intensidade para resolver e reestruturar um processo. Tá tudo bem, só que você tem um prazo. Isso não pode ser para a vida toda. Isso não pode ser 1, 2, 5 anos. Beleza, nesse momento eu tô criando um negócio novo, eu tô criando um novo produto, ou tô validando um novo processo. Então eu preciso da minha atenção total. Isso vai requerer um pouco mais de tempo, tá? Tudo bem. Mas quando isso acaba? Qual é o prazo de validade para isso? Isso tem que estar definido. Senão você entrou na armadilha do aprisionamento do negócio. Beleza, Nath, entendi que a minha mentalidade de Superman, que eu não estava percebendo, que eu achava que isso era esforço, dedicação e disciplina. Não, isso não, é vaidade mesmo. Segundo, eu entendi que sem processo não vai dar. Eu vou ter que agora começar a validar os meus processos, alinhar os meus processos. Sabe uma coisa muito boa pra gente fazer isso? Eu até vou conversar isso com o meu RH segunda-feira. A gente gravar como a gente faz as coisas. Porque tem gente que tem dificuldade em escrever, tipo, organizar as ideias de como ele faz aquele processo. Grava. Por exemplo, eu vou começar a gravar. Como faz cadastro de cliente? Como atende mentorado? Como não sei o quê. E eu vou começar a subir esses vídeos. A gente tem ferramenta que transcreve vídeo. Isso já vira um processo. A gente só vai... a gente já pula uma etapa, entendeu, gente? Principalmente para a empresa que já está rodando, eu vou até sugerir isso aos meus mentorados. É mais fácil, entendeu? A gente gravar pequenos processos dentro da nossa empresa, como atender o cliente, como não sei o que, não sei o que, não sei o que, subir em uma plataforma e transcrever. E aí depois cada gestor só ir junto com o seu subordinado, enfim, quem faz de fato o processo acontecer e ajustando. Tá? Beleza, Nath, agora eu já entendi, já mapeei a minha dificuldade, eu já mapeei toda essa questão. Agora eu quero ir ao caminho rumo à liberdade. Eu quero construir isso, não quero mais ser a pessoa que fechou o cárcere da minha empresa. Primeira coisa que você vai fazer, adivinha? Adivinha a primeira coisa que você vai fazer? Quem tá comigo na live desde sempre já sabe o que é que eu vou dizer, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro da empresa. Implementar uma estrutura de processo. Como assim? Definir processos claros. Como é? Ah, Nath, mas eu sou eu na minha empresa. Tudo bem. Mas você precisa definir os seus processos para saber o custo de cada coisa e saber se chegou o momento de contratar outra pessoa ou não. Como assim? Qual é o seu processo de compra? Como é que você compra um insumo para sua empresa? Como é que você compra algo para sua empresa? Quantas pesquisas vocês fazem? Uma empresa que só tem um único fornecedor está em perigo. Então, eu preciso ter, mesmo que eu compre mesmo daquele fornecedor, mas eu preciso ter uma lista de fornecedores dos insumos da minha empresa. Onde você guarda essa lista de fornecedor? Como, quando você vai comprar, você faz? Quanto tempo? Por quê? A gente precisa saber, se você é eu, empresa, quanto em reais, ou em dólar, né? Se você for internacional, ou em euro, enfim, quanto custa o seu tempo? Por quê? Às vezes, a gente sabe fazer o processo, a gente já faz o processo. Mas se a gente contrata uma pessoa, sai muito mais barato, entendeu? Oi, Rosa. Sai muito mais barato do que você fazer. Então, primeira questão para você ir rumo à sua liberdade empresarial, para você conseguir sair dessa prisão de cansaço constante, é você estabelecer os processos empresariais. Ah, Nath, eu tenho dificuldade. Tem uma aula de 20 minutos onde eu explico no detalhe, tá? No canal do lado. E lá também tem os instrumentos para você fazer. Mas mesmo assim, Nath, eu tenho dificuldade. Você vai gravar, tá? Por exemplo,
Quando eu vou fazer uma compra de algum produto ou insumo para minha loja, para o meu serviço, como é que eu faço? Eu ligo para fulano, para Beltrano. Você tem que ter, no mínimo, 3 orçamentos antes de comprar qualquer coisa. Mas eu já venho comprando independente, tá? Então, você grava isso e vai subindo. Isso vai ficando registrado. E vira e mexe, você dá uma olhada para que você, se vendo, você possa refinar esse processo. E a partir de tudo que você faz, desde o atendimento e a proposta de venda para o cliente, até a entrega em si, quanto tempo, quais foram os recursos utilizados e quanto custou. Mas você só vai saber disso se você for criando os processos. E aí você vai ter clareza dentro da estrutura do que você faz, quanto custa cada coisa. E a partir dessa clareza, você vai saber se chegou a hora ou não de contratar uma outra pessoa, porque o seu tempo está muito caro fazendo isso. Volto a dizer, não é para você sair da operação, porque isso é uma ilusão, achar que o dono tem que sair do operacional, tá? O dono tem que estar sempre no operacional, só que não ele colocando a mão na massa 100%. Ele precisa estar validando os processos, ajustando, olhando para eles, para estar obsessivamente com a visão de diminuir despesa e aumentar a lucratividade. Então, ele está sempre nesse movimento, trazendo estratégia e fortalecendo a cultura empresarial. Essa é a principal função. Volto a dizer, no início, você vai estar muito mão na massa, mas não é essa a ideia, tá? Então, qualquer negócio que você não queira ser prisioneiro dele, você precisa estruturar os processos. E quando a gente fala estruturar os processos, às vezes quando a gente é empresa, a gente acha que não precisa. Lógico que precisa. Como é que você vai saber quanto está custando o seu tempo? Como é que você vai saber entre o captar o cliente e o vender, quanto custa cada etapa? Você pode estar gastando muito tempo em uma etapa que, se, por exemplo, você usasse um processo de automação, isso seria muito mais rápido e aquele custo daquela central não estaria. Entendeu? Então, é importante você definir, principalmente se você for uma empresa. Porque dentro desse processo entre captação de cliente e venda em si, existe o tempo que muitas vezes a gente não precifica, existe as nuances de processos de automação que nós poderíamos estar fazendo para o pós-venda, por exemplo. Ou seja, o cliente vendeu, acabou aqui? Não, gente. Eu posso vender outros produtos, isso é o que eu faço. Né? Um ecossistema com múltiplas fontes de renda. O cara comprou aqui, o que mais ele precisa que eu posso revender para ele? Que vocês sabem, 6 vezes mais barato vender para o mesmo cliente. Então, eu preciso ter isso mapeado. Isso é difícil, Nath? Não, eu ensinei na aula dos 20 minutos. Eu dei os instrumentos na aula. Mas ainda está com dificuldade? Grava. Grava todo o processo. Revê o processo. Reescreve o que você está vendo. Tá? Segundo ponto, você ir para o caminho da liberdade, é você delegar responsabilidade. Gente, delegar não é delargar. Delegar é a primeira coisa. Presta atenção, porque tem uma viagem na maionese no mercado. Por isso que eu digo, gente, procura a galera que já faz isso há muito tempo. Procura uma galera que é muito forte no offline, ou seja, que já tem história transformando empresas, processos, gestão, liderança. Pega a galera da modinha, não, tá? Pega a galera que já tem bagagem. Então, vamos lá. O que é delegar? Tá? Você vai pegar uma pessoa que você já entende que ela tem minimamente um fit cultural, ou seja, ela tem
não só skills, vou responder já já, Rosa, não só skills, como ela tem um posicionamento de uma liderança para fazer determinadas coisas, de características que você precisa para fazer aquelas coisas. Aí você vai colocar ela para fazer? Calma. Tá? Você vai observar a ação de conduta. Como assim, Nath? Se ela tem perfil, beleza. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar, já que é você que faz, eu tô partindo do pressuposto que é você que faz. Se não for você que faz, a liderança, enfim. Você vai colocar ela junto dessa pessoa. É o primeiro passo, tá? Isso. É isso, Rosa. Quando você fala falar, é descrever todos os pontos. Isso. Porque quando você descreve, você vai ver que você vai inevitavelmente negligenciar pontos, que é normal. Mas quando você grava, você tá vendo todos os pontos que você não tá enxergando. Entendeu? Então você vai descrever todos os pontos. Ah, Nath, mas esse não. Todos. Por quê? Você vai ver que nessa descrição já tem pontos que você já consegue ver o gargalo e já consegue ajustar. Mas que você já faz tanto no automático que você nem percebe que está fazendo dessa forma. E aí, quando você descreve tudo, você vê exatamente pontos que você já pode ir ajustando. Até na própria descrição, você já vai ajustando o processo. Então, como é que eu faço para delegar a responsabilidade, Natália? Entendi que para que eu consiga escalar minha empresa, para que eu consiga, de fato, fazer uma empresa com múltiplas fontes de renda, eu preciso, primeiro, organizar. Para isso que eu sou a mentora, né, Rosa? São 20 anos fazendo isso, irmã. Aí tem coisas que é você que vai abrir meus olhos. E assim sucessivamente. E eu quero isso aqui, eu quero na live, nas aulas, que eu consiga fazer vocês perceberem coisas que vocês não percebem no dia a dia. Senão não tem sentido nenhum. Então, primeiro você vai fazer os processos direitinho. Segundo, você vai buscar delegar responsabilidade. Mas não é delegar de uma vez. Você vai criar uma estrutura para que você tenha confiança nisso que você está fazendo. Tá? Então, o primeiro ponto você vai colocar essa pessoa junto de você para entender como você faz, para ele ver o fazer na prática, para ele ver como você toma as decisões. Mas bota ele aí um tempo, porque vai aparecer dificuldade, porque lembra que o processo você já estruturou? Então ele já conhece o processo. Então por que ele vai para junto de você se seria só ele replicar o processo? Porque ele precisa entender como é a sua cabeça em tomada de decisão. Existem coisas que o processo não vai trazer. Uma delas é a mentalidade. Então, eu preciso desenvolver uma mentalidade para essa pessoa que eu vou delegar. E a melhor maneira de fazer isso é colocando ela junto de mim. Por exemplo, hoje, se você pergunta à minha equipe de comercial, por exemplo, lá de Maceió, e ela tem uma situação que está fora do processo, eles vão ter duas linhas de raciocínio. Eles vão perguntar o que Nathalie faria, porque eles já conviveram tanto comigo, eu vivo tanto no operacional, nessa condução, e eles acompanham todas as minhas reuniões de negócio, então eles já sabem mais ou menos a minha linha de raciocínio. E eles vão responder a segunda pergunta: é bom para a equipe e é bom para a empresa? Se não for bom para a equipe, for bom só para a equipe, não for bom para a empresa, for bom para a empresa e não for bom para a equipe, ele já sabe que é não. É um não óbvio. Então, isso já elimina 70% do problema chegar até mim. Porque existe um fit cultural, existe um alinhamento. Eles já convivem tanto com a minha forma, agora não que eu tenho Alphaville, mas eles já conviveram tanto com a minha forma de resolver os problemas. Eles já conviveram tanto na maneira como eu penso, que eles já têm minimamente uma estrutura da minha linha cultural. De valores como excelência, como princípios, enfim.
Ele sabe que for algo que for fora dos princípios? Não. Ele sabe que se for algo que foi entregue sem esmero? Não. Então, ele já sabe. Então, o delegar é o primeiro ponto, colocar junto de você, para ter... Não adianta só ela saber o processo, ela precisa ter harmonia com o teu fit de raciocínio. O segundo é permitir que a pessoa faça, mas faça com você do lado. Tá? Então, beleza. Essa pessoa já passou por um tempo comigo, ela já entendeu, ela já me viu com muito BO. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela fazer e vou supervisionar ela fazendo, para ir ajustando. Então, agora, por exemplo, inicialmente eu fazia e ela olhava. Agora ela faz e eu olho. Agora mesmo, eu acabei, agora há pouquinho tempo, eu deleguei, né, alguns aspectos meus do meu Instagram, a uma equipe de marketing, que é uma equipe do Hub. Ela não é terceirizada, ela faz parte do meu dia a dia, porque eu quero que minhas redes representem quem eu sou. Representem que de fato eu tenho o meu propósito com Deus. Tá? Então, essas pessoas são colaboradores, elas estão comigo dia a dia. Ou seja, eu estou dia a dia alimentando a cultura. Eu estou dia a dia mostrando como eu quero que seja feito. Aí agora o que acontece? Eles fazem e eu observo. Eles fazem e me entregam para eu ver. Antes eu fazia. Agora eles fazem. E aí, nesse processo de me entregar para eu ver, eu vou ajustando. Isso aqui não. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não está alinhado. Isso aqui... Quando eu perceber que já está alinhado, como a minha equipe de Maceió, né, que é quem comanda o Brasil todo, a gente já está tão alinhado que eu não tenho preocupação sobre as tomadas de decisão deles. Eu tenho, obviamente, a matinal de alinhamento, mas eu não tenho mais isso. Aí chega a terceira fase da delegação, a autonomia. Essa fase, ela é conquistada através de dois aspectos: técnico e de alinhamento de mentalidade. Por isso que não tem prazo para chegar nessa fase. Eu posso ter entendido o processo de cabo a rabo, só que não ter tido o fit cultural. Aí, quando eu começo a conviver com o meu gestor, com o meu líder, aí eu começo a desenvolver uma mentalidade parecida. Porque quanto mais a gente convive com a pessoa, mais a gente se parece com ela, correto? Todo mundo tá entendendo até aqui? Porque muita gente não sabe como delegar. Ou delarga e diz, eu quero só ver... Já escutei tanto isso. Aonde isso vai dar? Entendeu? Ou centraliza. Então, eu estou ensinando aqui o processo de você delegar. Primeiro, você vê se a pessoa tem a estrutura. Depois, colocar ela perto de você ou perto da liderança dela. E, por último, volto a dizer... Só quando ela tiver essas duas aptidões, técnica o suficiente, porque às vezes lá no começo você pegou uma pessoa que tinha as skills, as aptidões, mas ela ainda está passando por um processo de estudo. Por exemplo, o meu marketing, ele está passando por um processo ainda de estudo. Eles estão estudando sobre copy, eles estão estudando sobre imagem, eles estão estudando. Então, eles ainda estão no processo de estudo. Quando eles estiverem tinindo, como diz na minha terra, ok, tecnicamente, e eu entender que eles já pegaram a minha mentalidade, aí eu chego no ápice, que é o terceiro ponto, que é autonomia. Ah, entendi. Chegou em autonomia, eu vou largar tudo.
autonomia está até a página B. Você tem autonomia de tomar decisões, desde que siga o meu padrão de mentalidade e siga o processo empresarial que foi definido. Por quê? Porque você, enquanto gestor, enquanto dono, precisa estruturar elementos de acompanhamento. Por isso que, às vezes, quando a gente dá autonomia, a pessoa se perde. A pessoa, você e o colaborador. Ele precisa entender que mesmo com autonomia, ele está sendo gerido. Mesmo com autonomia, existem indicadores de performance. Mesmo com autonomia, existem indicadores de validação, que são os famosos KPIs. Entendeu? Então, para que eu consiga delegar, eu entendo as aptidões, eu coloco a pessoa perto de mim ou do gestor, depois eu deixo ela fazendo e observo, e aí eu chego no ponto ápice, no ápice do processo, que é a autonomia. Mas, mesmo assim, é uma autonomia mapeada. Porque se você não quer levar bomba no seu colo, e eu aqui ensino vocês a terem empresas assertivas, escaláveis, pronta para o mercado, com múltiplas fontes de renda, que é o que eu faço. Eu não abro uma live para passar o sábado conversando potoca. Eu ensino. Então, nesse processo de autonomia, você vai criar a estrutura para ir validando e acompanhando aquele processo que esta pessoa agora tem autonomia. Então, por exemplo, se ela agora tem autonomia para gerir a central de atendimento, quais são os indicadores de sucesso? Aí a gente vai criar. Os indicadores de sucesso são que após a sua retirada, ela precisa aumentar a velocidade de atendimento, ela precisa vender para o mesmo cliente, ela precisa prospectar 10% a mais de cliente, ou seja, ela precisa ter os indicadores de sucesso da autonomia dela. Então, beleza, a partir de hoje você vai comandar uma equipe, você vai ter autonomia nesse processo, mas você será validada ou será monitorada através de indicadores específicos, que são eles, esse. Aí o processo tem começo, meio e fim. Entendeu que até delegar é um processo? É um processo avaliativo e validativo. Entendeu? É importante você entender isso. Então, dentro dessa estrutura, você precisa construir a delegação. E a delegação, para você não ficar preso eternamente no mesmo papel, na mesma função, né? Imagine, hoje eu tomo conta de 138 empresas. Se eu ficar presa no operacional, 100%, mas eu estou sempre olhando todos os indicadores. Então, é sobre isso, tá? Terceiro, para que a sua empresa ela seja de fato uma empresa de sucesso, para que ela seja de fato uma empresa escalável, você precisa utilizar dentro desse caminho o que você vai usar para automatizar o seu processo. O que você vai usar para diminuir o seu custo. Então, se você quer trilhar esse caminho de liberdade, primeiro, você vai aprender a implementar os processos. Segundo, você vai aprender a delegar. Terceiro, você vai, a partir da delegação, criar estruturas avaliativas para você
começar a validar todos os seus líderes, todos os seus grupos de trabalho. Você precisa estar sabendo sobre o desenvolvimento deles. E quarto, você vai criar o máximo de processo de automação. Para quê? Para diminuir suas despesas e conseguir cada vez mais fazer essa estruturação. Porque lembra, o que a gente faz aqui na live? A gente constrói negócios para expandir, escalar e ser múltiplas fontes de renda. Então, eu tenho que estruturar todos os meus setores, automatizar todos os meus setores, porque se eu vou ser uma gestora de múltiplas fontes de renda, eu preciso ter sistemas, dashboards, mas isso eu aprofundo na mentoria e a gente pode aprofundar na live, mas aí já é para um público bem mais específico que já fez todos esses 6 pilares que eu venho trabalhando com vocês. Aí a gente traz tudo isso para um dashboard, para um sistema de gestão, para um RPS. Para quê? Porque você precisa ter isso visível. Porque cada vez mais que você cresce, você precisa ter os seus OKRs, que são os seus objetivos, que geram para a tua visão estratégica. Eu dei uma aula de visão estratégica quase 2 horas na minha mentoria terça-feira. Para você ter a visão estratégica, você criou a visão estratégica, você vai criar os OKRs, que são os seus objetivos em cada etapa, e os seus KPIs, que são os seus indicadores que você está indo no caminho certo. A melhor maneira de fazer isso para uma empresa que quer crescer é buscando RPS, que são indicativos de gestão, para unificar esses vários setores. Todo mundo está entendendo, gente? Me sinalizem. E quarto, e não menos importante, é você já estabeleceu seus líderes, já estabeleceu suas delegações, já estruturou seus processos, já entendeu que você é uma empresa que precisa ter múltiplas fontes de renda, porque se isso não acontece, você tem dinheiro na mesa. Preste atenção, RPR são sistemas de gestão, tá? Já existem muitos no mercado, mas são sistemas de gestão, então você consegue em um único sistema, porque quando você está começando, você normalmente contrata um sistema financeiro, tipo um Conta Azul da vida, né? Depois um sistema de logística. Aí vamos agora contratar um CRM. Vamos agora contratar um sistema que é um CRM específico para redes sociais. Um RPS é um sistema onde vai integrar tudo isso. Isso já existe no mercado, entendeu? Onde a gente consegue em um único sistema ter todas essas nuances das demais partes da sua empresa. Entendeu, Pedro? Aí depois que você já estruturou seus processos, você já delegou para as pessoas certas, você já já automatizou tudo que tinha para automatizar, a gente já foi no processo de estruturação do nosso processo de automação, você se torna o maior defensor da cultura. Você tem que tocar o bombo da cultura. Você tem que criar um clima de sustentabilidade dentro da tua empresa. Porque a gente só sabe que uma cultura é forte da empresa quando o dono viaja. Quando os colaboradores falam de você, quando ninguém vê. Quando a CEO de uma empresa abre uma live e todos os colaboradores estão. Seja de 5 e 6 da manhã, como é o caso do Adib, da CIMED. Ele todo dia, às 5 e 6 da manhã, abre uma live. E mais de 70% dos colaboradores dele, que são 5.000, tá? Estão na live. Isso é ter a certeza que a cultura está sendo implementada. A cultura de sustentabilidade. O que é uma cultura de sustentabilidade, Nath? É uma cultura em que o colaborador se sente pertencente à instituição. É uma cultura em que o colaborador está sentado no computador e viu que alguém deixou a luz acesa no banheiro. Ele se levanta e vai lá. Por quê? Porque ele quer que a empresa cresça.
porque ele veste a camisa, porque ele sente orgulho. E aí, quando tudo isso, enquanto você estiver muito enfurnado no operacional, você não consegue ver o todo. Mas volto a dizer, é um passo por vez. Né? Como eu falei, eu estou montando a estrutura Alphaville, então eu estou cada vez mais envolvida no operacional, estruturando POPs, estruturando cultura, e cada vez mais eu vou me retirando e criando os líderes. Eu, na verdade, junto com meu esposo, nós estamos capacitando os líderes. Mas lembra, quais são os 2 aspectos para que a gente dê autonomia dos líderes? Quem lembra? 2 aspectos para que, de fato, eu dê autonomia aos meus líderes. Primeiro, no aspecto técnico, a pessoa precisa ter capacitação, a pessoa precisa entender sobre aquilo. E segundo, tá alinhado, tá? Ou seja, eu não vou perder aquele colaborador porque ele se tornou um líder. Ele está alinhado com a cultura, com o fit cultural. E quem fala sobre alinhamento e fit cultural não é sobre o que ele fala, é sobre o comportamento que ele tem. Entendeu? O teu comportamento, ele vai na frente. Então, se eu tiver que ficar até meia-noite na empresa, eu fico até meia-noite. Eu sou o exemplo da disciplina, da constância, da excelência. Você precisa ser o exemplo. Ninguém segue ninguém que não é um exemplo. Os seus colaboradores, eles precisam entender que você está sempre buscando, que você está sempre impactando, que você sabe o que você está falando. Eles precisam admirar a tua conduta. A partir do momento que o teu colaborador, teu parceiro, ele não admira mais a tua cultura, game over. Ele pode ser a pessoa mais técnica do mundo. Pode trocar. De verdade. E aí, o que a gente vai fazer? A gente já está no ápice, né? A gente já criou a nossa estrutura. A gente agora vai criar os indicadores para gerência. Por quê? Você está crescendo. Então, aquele líder que te trouxe até aqui pode não ser o líder que vai continuar crescendo com você. Antes, ele só tinha a cabeça de uma empresa. Agora, você está crescendo e você está escalando. Então, ele precisa estar junto com você, sempre estudando. E ele precisa estar sempre trazendo novidade. Um KPI importantíssimo para a liderança é estar trazendo sempre solução e novidade. Se um líder, ele sempre espera de você o comando, essa pessoa não tem estrutura de liderança. Agora, se ele é uma pessoa que frente a uma demanda, frente a um incômodo, ele traz a solução, pode até não ser nem a solução mais assertiva, tá? Mas você percebeu que ele teve o cuidado. E outra coisa, não é solução da cabeça dele, não. Então, mediante o que eu venho estudando do mercado, mediante o que eu venho entendendo do mercado, essa solução aqui foi uma solução já aplicada em tais empresas, e deu certo, é uma sugestão. Porque também tem gente que como é que eu posso dizer? É correca. Vocês são não que vocês entendem. É aquela pessoa que quer resolver. Só que ela resolve de maneira ansiosa, ela resolve de maneira sem esmero, e ela resolve de qualquer jeito, só para dizer assim, eu fiz. Tenha muito cuidado com esse tipo de pessoa. Porque a probabilidade na liderança dela fazer uma besteira é muito grande. Ela não mede as consequências, ela quer fazer. Mas eu prefiro, faço igual o Caio agora, o Caio Carneiro. Eu prefiro controlar um louco do que fazer o tá afim. Sabe o que é o tá afim? É assim, ó. Quer controlar um louco, a pessoa que tá com sede, quer fazer, e eu fico, não, isso aqui não, tu controla. Não é por aí não. Presta atenção. Estuda isso daqui pra você ter equilíbrio. Não. Do que ficar empurrando o tá afim. Que é aquela pessoa, vamos lá, final do mês, vamos lá, você vai conseguir. Isso o tá afim, gente, não tem como ensinar.
tá? Não tem. A pessoa tem que estar muito afim e você vai só aparando a aresta, tá? Estamos na mesma página? Então, quando a gente chegar nesse nível, a gente precisa ter indicadores da gerência, da liderança, para saber o que são os indicadores, gente. São pontos que vão mostrando que aquela pessoa continua alinhada. Porque com o tempo, a tendência da pessoa que já conseguiu autonomia, já está num cargo, ela se acomodar. Então, você como gestor, você tem que estar sempre validando os seus KPIs. Você tem que estar sempre sustentando essa cultura de inovação. Você tem que estar sempre sendo o ponto inovador. Puxando o bombo, como diz o Adib da CIMED. Batendo o bombo e acordando a galera. Então, traz KPIs cada vez mais arrojados, tá? Por exemplo, assim que a gente estruturar KPIs muito básicos, nessa equipe de Alphaville, eu vou colocar KPIs de estudo, KPIs de ideias. Por quê? Porque eu estou treinando líderes. Líderes têm que ser uma fonte contínua de ideias, de novidades. Mas é ideias da cabeça? Assim, não. É ideias de estudo do mercado, de mineração, de estudo dos concorrentes, de entender por que caminho estão indo, quais são as novidades, olhando para fora do Brasil. Enfim. E se a pessoa não tem esse KPI de estar sempre desconfortável, ela não serve para ser líder. Pelo menos na minha empresa, não, tá? Então, estamos chegando ao final. Como sempre, eu sou muito pontual nesse horário. Vou dar um resumão aqui. Presta atenção. Resumão. Construa legado. Não empresas dependentes de você. Porque empresas, elas são feitas para ser vendidas. A empresa, ela só tem 3 opções. Ou ela fale, ou ela é vendida, ou ela é multiplicada para outras empresas. Que é esse o meu legado. Você está sempre multiplicando. Tá? Então, se você quer criar um negócio independente de você, sustentável e escalável, você precisa estar de olho em 3 pontos muito básicos. Primeiro, ter clareza do seu papel, que foi toda essa live que eu disse a vocês, e do papel dos seus líderes, não deixando que eles se acomodem, puxando sempre o bombo, puxando sempre os KPIs, os indicadores lá para cima. Segundo, estruturar seus processos, sua equipe e a tecnologia. São os 3 melhores pilares para quem quer escalar e produzir empresas assertivas. Processos, equipe, pessoas e tecnologia. Os 3 pilares da minha mentoria. Processo, pessoa, tecnologia, ecossistema, escalável. Então, se você quer ser uma empresa vencedora, você precisa ter esses 3 pilares. Processo, pessoas e tecnologias, tá? E terceiro, empodere sua equipe para que ela possa assumir responsabilidade e sempre jogue os KPIs para cima. Busque KPIs sempre mais atrativos. Lembrando que o link do nosso grupo de WhatsApp está na bio, tá? Entre no grupo, a gente manda o mapa mental e o resumo dessa live. Eu espero que essa live tenha impactado vocês. Volto a lembrar que todas as nossas lives trazem conteúdos profundos que, se você coloca em prática, não tem como errar. Se você sentiu no coração e quer fazer um caminhar junto comigo, quer construir processos, pessoas e tecnologia junto comigo, manda no direct, eu quero, que as meninas vão ter todo o maior prazer de estar trabalhando isso com vocês. Esses 3 pilares que a gente desenvolveu hoje, pessoas, processos e tecnologia, juntando isso daqui e formando um ecossistema com múltiplas fontes de renda. Esse é meu principal objetivo com vocês, beleza? Então, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o negócio de vocês, a família de vocês, que vocês tenham cada vez mais negócios próprios, prósperos e baseados com princípios, que nada corrompa vocês, nada corrompa a casa de vocês, nada corrompa o caminho de vocês, que tudo na natureza é perfeito e não vai ser diferente dentro da tua empresa, dentro da tua casa, dentro da tua saúde.
Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Um grande beijo. Que Deus continue honrando vocês que estão aqui todo sábado comigo.